como os Estados Unidos. Então, Neemias, ele conseguiu atingir um nível de excelência dentro daquilo que ele foi incumbido a fazer. Neemias não começa como copeiro do rei. Neemias adquire confiança para atingir este nível que eu chamaria um nível de excelência. Ser copeiro do rei não é lavar copos, não é aquele que cuida das louças, não. Ser copeiro do rei era aquele que provava o alimento antes que o rei o provasse, que degustava o alimento por algumas razões. E entre elas a mais interessante é para saber se não tinha veneno na comida do rei, já que os reis corriam o risco de serem assassinados. Então logo uma comida poderia ser envenenada, o cozinheiro ou a cozinheira poderia ser subornado por um preço e colocar veneno na comida. Então logo quem poderia morrer primeiro seria o copeiro. Então o copeiro poderia ser intitulado como escudeiro também, no sentido defesa, através do alimento. Então o copeiro tinha que ser de alta confiabilidade pela seguinte razão: Neemias poderia combinar entre o cozinheiro e dizer o seguinte: olha, vamos pegar esse prato de comida, na metade dele você põe veneno, na outra metade você não põe. Aí eu como a metade que não tem veneno, provo na frente do rei, o rei vai dizer: não, a comida está boa. Enfim, o rei come o resto, ele morre e nós escapamos. Logo a pessoa que assumia esta posição de copeiro, ele tinha que ser uma pessoa de alta confiança. E os eruditos historiadores dizem o seguinte: que abaixo da esposa, a pessoa em quem o rei mais confiava era o copeiro. Então Neemias não assume uma posição de copeiro por acaso, porque para ser copeiro logo tem que ser preenchido um monte de requisitos. Não é uma funçãozinha, não é uma profissãozinha. E na escala de nível de 0 a 100% de qualidade, entre a escala de 0 a 100, a pessoa tinha que ser pelo menos 99,9%. E se nós fôssemos colocar em escala, profissão ruim, média, boa, ótimo, excelente, a de copeiro estava como a profissão de excelência. O copeiro, ele era mais excelente esta profissão do que o próprio general do exército do império de Artaxerxes. Então ninguém adquire uma profissão de excelência se não tiver hábitos excelentes. A grande pergunta é essa: você quer começar um grande ministério dentro daquilo em que você almeja? Você quer começar a liderar, mas você quer ser um líder médio, um líder ruim, um líder ótimo ou um líder excelente? Porque excelência é conquistada. Excelência se conquista. E para se conquistar essa excelência, primeiro requisito para atingir o nível de excelência de Neemias. Primeiro, diga comigo, honestidade. Sabe por que tem gente que não consegue ter sucesso na vida? Porque é desonesto. Você gostaria de ter ao seu lado uma pessoa cujo você não confia nele? Você gostaria de ter ao seu lado um cônjuge, uma esposa desonesta? Gostaria ou não? E honestidade nas mínimas coisas. Até nas visitas que você faz no bolso do seu marido e não fala nada para ele. E quando ele fala: amor, mas passei um carão, cheguei no mercado, pedi o produto, quando fui pagar, cadê o dinheiro? Você pegou? Eu não, amor. Eu? Tá murmurando de mim aí, coitado. Poxa vida, então me perdoa, acho que eu perdi. Aí ela sai rindo. Sabe, honestidade conta ponto em todos os aspectos da sua vida. E
E a grande questão da honestidade não está relativo só a pessoas, é honesto para consigo mesmo. Um padrão de vida que deve ser preenchido e seguido, copiado o exemplo de homens que conquistaram coisas grandes de Deus, está no livro de Jó. Olha as 4 qualidades de Jó. A primeira qualidade, olha o que a Bíblia diz a respeito de Jó. Havia um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó. E este homem, ele preenchia alguns requisitos. Homem íntegro. Integridade faz parte, é um dos requisitos que deve ser preenchido. Já imaginou se Neemias um dia chega e fala uma coisa no palácio, outro dia fala outra, um dia ele é, outro dia já não é? Já imaginou se ele não mantém um padrão de integridade? Homem reto, retidão faz parte do caráter de todo o crente. Homem íntegro, homem reto, temente. Quem não teme a Deus não é digno de sucesso na vida. E a grande pergunta é a seguinte: você é crente para quem? Você vive a honestidade para quem? Só para tua esposa? Ou seja, só diante dela? E aí é que entra a questão, temente a Deus. Porque uma coisa é eu ser reto, íntegro, fiel, temente a Deus e me desviar do mal diante da minha esposa, diante do patrão. Uma coisa é eu ser trabalhador diante do patrão. Outra coisa é o patrão virar as costas e eu ir dormir. E ele até faz cálculo: o patrão demora meia hora, eu vou pôr um despertadorzinho aqui para despertar. Interessante que quando Deus fala a respeito de Jó, Deus diz assim: viste o meu servo Jó, homem íntegro, homem reto, temente a Deus, que se desvia do mal. Quem falou das qualidades de Jó não foi a esposa dele. Quem falou das qualidades de Jó não foi o filho mais velho ou mais novo. Se a tua esposa fosse falar das suas qualidades, se seu esposo fosse falar das suas qualidades, o que ele diria? Será que quando você sai nas suas viagens, sua esposa pode reclinar a cabeça e descansar tranquila? Ou ela é aquele tipo de pessoa que, devido a algumas desconfianças, toda hora está te ligando, não para dizer querido te amo, mas para dizer onde que você está? Você está com quem? Será que você deixa transparecer de pano de fundo uma certa desconfiança ou um certo instinto diferenciado daquele que deve ser, ou daquele que é princípio bíblico de temor a Deus? Eu não tenho dúvida que Neemias preenchia todos esses requisitos, porque para atingir o nível de excelência que Neemias assume de ser copeiro do rei, não é qualquer pessoa. Ninguém cresce na vida por acaso, gente. Sucesso não é resultado do acaso. Sucesso é resultado de requisitos preenchidos. E entre eles está o primeiro, honestidade. Agora notem que Neemias, ele era judeu de coração. E talvez não judeu de naturalidade, porque ele estava no reino Medo-Persa. Ele estava a exatamente 1.260 quilômetros de distância de Jerusalém. Estava muito longe. Mas há quem diga que o judeu pode estar em qualquer lugar do mundo, mas ele nunca esquece a sua nação. E ele estava longe. Ele tinha atingido um nível de excelência em outra terra. Terra estranha. Não era no meio dos seus irmãos, em terra estranha. E aqui se identifica muito a história de Neemias e a história de Daniel, que também atingiu um nível de excelência fora da sua terra origem. Porque quando Deus planta você em algum lugar, não importa o lugar aonde Deus vai te plantar, é ali que você tem que dar frutos.
Às vezes você pega, como pastor de igreja, eu já vi situações assim. Você tenta remanejar um obreiro para ver se flui melhor a obra, e aí vem o remanejamento. A primeira pergunta que o obreiro faz é esta: quantos membros tem lá? A minha tem 60, a minha tem 100. Ó, lá o negócio está um pouquinho complicado. Tem previsão de crescimento, mas por enquanto está com 15. Ah não, 15 membros é muito pouco, lá não vai dar para mim então, não é o meu estilo de trabalho, para mim não. E alguns até abrem mão de dirigir, porque eles dizem assim, para mim lá já não dá, eu estou numa de 60, eu vou ter que descer. Está entendendo? Não, lá é difícil, lá é terra que mata profeta, lá não tem jeito. Quem foi que te plantou? Quem foi que te colocou? Se foi Deus que te colocou lá, não importa onde é que você vai estar. Neemias estava numa terra estranha, judeu de coração, de naturalidade talvez não, mas ele consegue se sobressair sobre os demais medos e persas. Ele consegue se sobressair e atingir um nível de excelência, o mais alto nível talvez almejado, cobiçado por todo mundo, que era ser copeiro do rei. Porque essa função de ser copeiro, além de ser uma função de alta confiabilidade, era uma função que dizem os historiadores que é uma função de muita influência. O copeiro, ele tem um poder de influência muito grande, porque ele tem poder de levar ao rei novidades do reino. Novidades do reino ele tinha, então as pessoas até temiam o copeiro pela seguinte razão: ele tem acesso ao rei. Então ele pode manipular o recado. Vocês estão me entendendo? Diga amém. Então Neemias preenche esses requisitos e ele atinge um nível de excelência que é ser copeiro. Quem escreve o livro de Neemias possivelmente foi ele mesmo. E aqui diz a Bíblia, no mês de Quisleu, no ano 20º, estando na cidade de Suzã, isso foi há 445 anos antes de Cristo, no mês de Quisleu, possivelmente em dezembro, entre novembro a dezembro, Neemias agora recebe, possivelmente o seu irmão carnal, veio Anani, um de meus irmãos, com alguns de Judá. Possivelmente esse Anani era irmão carnal de Neemias. E ele vem visitar Neemias a 1260 quilômetros de distância. E Neemias agora já estava sabendo, já havia rumores da situação de Jerusalém. E Neemias agora pergunta: como está Jerusalém? Então lhes perguntei pelos judeus que escaparam e os que não foram levados para o exílio acerca de Jerusalém. Disseram-me: os restantes que não foram levados para o exílio e se achavam lá na província estão em grande miséria e desprezo. Os muros de Jerusalém estão derribados e as suas portas queimadas. Tendo ouvido estas palavras, assentei-me, chorei e lamentei por alguns dias, e estive jejuando e orando perante o Deus dos céus. A quantos quilômetros eu falei que Neemias estava da sua terra pátria? Sabe, outra qualidade de Neemias, que talvez não interessava tanto para o rei Artaxerxes, talvez não interessasse tanto para o rei Artaxerxes, mas interessava muito para o rei dos reis. Outra qualidade de Neemias, diga comigo: sensibilidade. Neemias era sensível à dor dos outros. Ora, Neemias cultivava um amor altruísta. Amor altruísta é o oposto de amor egoísta. Amor egoísta é quando eu só penso em mim. Amor altruísta é quando eu penso em mim, mas penso nos outros também. É o amor de Cristo por nós, a tal ponto de se sacrificar por mim e por você.
Amor altruísta pode ser comparado como amor sacrificial. Isso aqui é lindo. Neemias tinha atingido uma posição de excelência a 1.260 quilômetros da sua terra. Neemias poderia dizer assim: não, meu povo, vou ficar me preocupando com meu povo, já tenho tudo que eu quero, já conquistei tudo na vida, estou muito longe deles, estou numa terra distante, é a minha descendência, é a minha nação, mas eu já me desliguei de lá, estou longe de Jerusalém, tenho o que eu quero, sou uma pessoa bem-sucedida, alcancei o segundo ou terceiro maior cargo de um reinado, que, como já disse, ser copeiro do rei era um cargo de tanta confiança, talvez unicamente abaixo da confiança que o rei tinha pela sua esposa. Neemias poderia estar insensível e dizer: não é problema meu. E sempre que você vê um problema e diz assim: não é problema meu, você manifesta um espírito de egoísmo. Quando Neemias ficou sabendo que o seu povo, muito longe, os escolhidos de Deus, a terra escolhida de Deus, estava assolada, os muros derribados e o povo sofrendo, a Bíblia diz que Neemias chorou. Só chora quem é sensível. Quem aqui dirige uma congregação, por favor? Qual é a tua reação quando você fica sabendo que um membro da sua igreja está passando por crise? Você vira, se o telefone toca à meia-noite, e logo a esposa de um irmão diz assim: pastor, ora por mim, que o meu marido foi internado agora, está em coma, teve um problema, teve uma parada cardíaca, por favor ore. Ou se alguém liga para você e diz: pastor, acabamos passando por um acidente trágico, a coisa arruinou, pastor, aconteceu algo, pastor, o meu filho estava na igreja e desviou. Qual é a tua reação? Você vira do lado e dorme, ou você chora? E depois perguntamos: por que o meu ministério não tem sucesso? Porque não tem lágrimas, porque não tem compaixão. Somos insensíveis. Queremos que os outros nos aplaudam, queremos que os outros passem a mão na nossa cabeça, nos afaguem quando estamos passando por luta, queremos ser bajulados, mas somos insensíveis à dor dos outros. E todo líder que não é sensível à dor dos outros não consegue liderar com qualidade. Todo líder que não é sensível à dor dos seus liderados está no lugar errado. Não é líder, é chefe. É aquele tipo de patrão que não importa se o empregado diz: não, mas minha esposa está doente, não tem como me dar um vale. Não quero nem saber, rapaz, o problema é seu, final de mês, se vira com o teu vizinho. É patrão insensível, é chefe. Esse patrão nunca vai ter um empregado por muito tempo. Esse líder nunca vai ter membros na sua igreja por muito tempo. O líder inteligente, o líder interessante é aquele que se une. Ele diz: não é problema teu, é problema nosso. Eu quero fazer parte desse problema. Eu quero te ajudar. O mínimo que você pode fazer é gastar 5 minutos pranteando, chorando a Deus, pedindo misericórdia por uma ovelha do teu rebanho, ou por um crente lá da sua igreja que talvez faz 30 dias que não aparece. Tua igreja tem 30 membros e você não deu falta dele. Que tipo de liderança nós estamos implantando dentro da nossa vida? Neemias tinha esse sentimento, essa sensibilidade que acima de tudo agradava a Deus. Quando você é sensível à dor dos outros, e Neemias chora. Só que notem uma coisa interessante, aqui começa um processo de liderança infalível. Neemias chora, só que Neemias estava diante, segundo os historiadores, de um rei que era simplesmente tirano, prepotente, orgulhoso, que não se dobrava, que não cedia, inflexível. E como atuar agora diante de pessoas inflexíveis? Como administrar isso? Neemias viu que ele não conseguiria fazer muita coisa, mas a Bíblia diz que o coração do rei está nas mãos de Deus.
E Neemias vai a quem tem o poder, tem o poder nas mãos, tem o poder do coração do rei. E aí Neemias vai para oração. Neemias não corre para o rei quando ele fica sabendo do problema. Ele não corre para o rei, porque aqui entre o capítulo de número 1, no mês de Quisleu, e o capítulo de número 2, no mês de Nisan, tem exatamente 4 meses. Neemias fica sabendo de fato dos problemas em dezembro. E Neemias só consegue ter acesso ao rei para dar entrada a uma petição no mês de abril. 4 meses. O que Neemias ficou fazendo nesses 4 meses? Orando. Neemias poderia sair correndo e ir diante do rei, reivindicar os direitos. Dizer: rei, é o seguinte, eu sou copeiro, eu tenho um cargo de alta confiabilidade, só que aconteceu um problema, minha família, os meus irmãos estão em crise, a minha nação está em crise, e eu quero que você me dê uma férias aí de 1 ano, ou eu quero que você me dê um tempo aí para mim ir lá e reconstruir. Neemias não reivindica dentro de um direito dele. Neemias espera no Senhor. E Neemias vai para a oração. E ele vai orando. Porque tudo tem o seu tempo. Tem gente tomando decisões precipitadas. Tem gente que está amargando a dor da derrota hoje, porque tomou decisão precipitada. Tem mulheres que tomaram decisão precipitada saindo de casa, reivindicando seus direitos familiares, dizendo para o marido também: não te quero mais, já que você não é flexível comigo, estou indo embora. E hoje estão amargando: por que eu saí da minha casa? Há homens que estão da mesma forma amargando a dor da derrota, porque tomaram uma decisão e depois não quiseram nem voltar atrás por puramente egoísmo. E hoje estão amargando a dor da derrota porque o tempo passou e a situação se tornou irreversível. Nunca tome decisões sem antes colocar diante de Deus. Pastor, mas é direito meu. Eu sei que é direito seu. Mas Neemias agora ele tem uma coisa interessante. Vamos para o versículo de número 1 do capítulo 2. Olha o que diz a Bíblia. No mês de Nisan, no ano 20º do rei Artaxerxes, uma vez posto o vinho diante dele, eu tomei para oferecer-lhe o dele. Olha aqui, ora, eu nunca estivera triste diante dele. Diga comigo, outra característica de Neemias. Outra característica de Neemias. Ele colocava o problema nas mãos de Deus e descansava. Diga comigo, descansava. Sabe por quê? Porque qualquer um de nós poderia assim, chorar 4 horas. Meus irmãos, aí chegava diante do rei assim, limpando os olhos. Sabe aquele espírito de pretexto de humildade? Rei, não vou falar. Sabe? Neemias, ele colocava nas mãos de Deus e descansava. Tem gente que em nome da santidade ora e sai falando para todo mundo: irmão, eu estou passando uma luta, irmão. Ele coloca o problema nas mãos de Deus, mas não confia. Quem está me entendendo? Ora, quem com um problema enorme desse consegue ficar 4 meses sem deixar transparecer? Foi 4 meses, hein? Sabe por que tem crente que não para em serviço? Porque só vive emburrado, amargo no trabalho. Tudo que ele vai fazer, porque o salário é muito pouco, ele já sai murmurando. Ele já sai preparado psicologicamente da casa, porque a esposa reclamou que ficou devendo um talão de água. E ele já sai: puxa vida, mas aquele salário está uma miséria mesmo, tenho que fazer alguma coisa, vou ter que falar com o meu patrão, vou ter que reivindicar meus direitos. Aí ele já vai amargo, chega na empresa já chutando o gatinho que está na porta, aí já entra para dentro brabo, já pega a peça como se estivesse pegando uma ferramenta, um instrumento de guerra. Enfim, tudo que ele faz revoltado. Se trabalha de garçom, ele já vai emburrado, quer carne, não quer, então tá bom, tal, já te xinga e já começa. É fácil identificar quem não está contente com o que está fazendo. Só que Neemias, ele enfrentou uma perca. Qual foi a perca?
A perca de Jerusalém. Só que uma coisa é eu colocar as percas diante de Deus e não me perder com as percas. Eu posso perder, mas eu não posso me perder com as percas. Agora, tudo tem o seu tempo, tudo tem um limite. O limite de Neemias aqui foram de 4 meses. Nesse dia, por providência de Deus, o rei olhou para Neemias. Interessante que no aspecto facial de Neemias, ele não deixou transparecer. Olhe para mim, olha o que Neemias diz, olha o que o rei diz. E o rei me disse: por que está triste o teu rosto se não estás doente? Tem de ser tristeza de coração. Neemias percebeu, o rei Artaxerxes percebeu que tinha alguma coisa errada no coração, não era doença. Notem que o rei Artaxerxes conhecia Neemias de fato, porque Neemias era transparente. Neemias não era duas caras, sabe? Neemias não era aquele tipo de pessoa que um dia estava de um jeito, é camaleão, né? Não. Neemias era o que era. E aí é que está o sucesso de algumas pessoas. Tem gente que por frente te bajula, fala do patrão. Ah, patrão, você é maravilhoso. Por trás está falando do patrão para os outros empregados. Não gosto desse chefe. É duas caras. Neemias não era. Tanto é que quando o rei olha para Neemias, ele diz: não é tristeza de doença. Eu te conheço quando você está doente. Será que nós somos transparentes o suficiente no local de trabalho, na igreja em que congregamos, a tal ponto do nosso líder olhar para nós e dizer: eu conheço ele? Alguém pode acusar, mas o teu líder olha para você e diz: não, eu conheço ele. O funcionário chega e diz assim: ele roubou uma peça só para te fulminar, para ver você fora da empresa. O patrão diz: você poderia falar de qualquer funcionário, menos dele, porque eu conheço ele. Isso é bom nome, gente. Isso é bom nome. Isso se adquire, mas se adquire com honestidade, se adquire com o tempo. Ou você é aquele tipo aqui, ó, de crente que na frente do pastor aplaude: pastor, você é uma benção, põe pedidinho de oração, ora por mim, e lá na casa fala mal do pastor. E de repente o menininho de 5 anos de idade começa a olhar, dá volta no pastor assim, ó, o pastor sentado, e ele ficava dando volta, olhando para a face do pastor, para a cabeça do pastor. Aí o pai do menino: que isso, menino? Senta lá. E o menino sentava e voltava de novo. Aí o pai falou: menino, para, o que você está fazendo? Ele falou: é, papai, o senhor falou que o pastor tem duas caras, eu estou procurando a outra cara dele. Pastor Lote, eu vou visitar todos esses irmãos. Tem gente que não consegue ter sucesso porque ele não consegue ser honesto. Eu nunca estivera triste. Sabe por que tem gente que não consegue ter sucesso na igreja? Porque ele nunca faz com carinho, com amor, a tal ponto de expressar uma expressão facial de alegria. O que a gente vê de crentes dentro da igreja, carrancudos, amargurados, que não consegue sorrir. Gente que não consegue servir a Deus com alegria. E aí é que cabe um grande problema. Gente que só de você olhar para a expressão facial dele, você diz assim: não é feliz. Olha que liderança aqui de Neemias. Eu nunca estivera triste antes diante do rei. Foi uma única vez. E essa única vez foi a vez da oportunidade. Porque se Neemias um dia está alegre, outro dia está triste, quando ele chegasse triste diante do rei, é assim mesmo, um dia está assim, outro dia não está, outro dia está assim, aí não dá para saber quem ele é. Mas quando Neemias chega diante do rei, o rei diz: Neemias, tem problema aí. E não é doença. Eu te conheço quando você está doente. Ó, problema de coração. Aí diz a Bíblia: então temi sobremaneira. Note que Neemias estava dentro de um direito dele, mas mesmo assim ele temeu a autoridade do rei. Esse temor aqui fala da inflexibilidade do rei.
E aqui a Bíblia mostra a fragilidade humana, porque ninguém é super-homem. Eu gosto da Bíblia porque ela é clara, ela mostra os dois lados da vida do personagem. Então eu temi, mesmo Neemias estando orando, mesmo estando pedindo resposta, ele teme, porque agora ele não sabia qual era a reação do rei. Então lhe respondi, ele não mente, ele fala a verdade. Como não estaria triste o meu rosto, se a cidade onde estão os sepulcros de meu pai está assolada e tem as portas consumidas pelo fogo? Quanto tempo Neemias orou? 4 meses. Chegou a hora de Neemias receber resposta da sua oração. Note que Neemias não reivindica os direitos, mas a porta abriu. E olha o que o rei faz. Então, disse-me o rei, o que me pedes agora? Olha que oportunidade, gente. Então, orei ao Deus dos céus. Olha que lindo. O rei viu Neemias, ele falou, mas tudo bem, o que você quer então? A porta abriu, diga, a porta abriu. Mas o fato da porta estar aberta não indica que você tem que entrar correndo e dizer, é meu, é tudo meu. Não, ore primeiro. Mesmo a porta estando aberta, Neemias agora faz uma oração relâmpago. É claro que Neemias não dobra o joelho e faz assim, ó Deus, obrigado. Não, Neemias não era escandaloso. Outro dia eu conversei com o irmão, ele falou que ia com um pastor ali de São Paulo no restaurante. Aí chegava no restaurante, como o pastor era o líder deles, nos 4 obreiros aí, tiravam a comida, antes de se assentar à mesa aí, o pastor falava, todo mundo em pé, em plena churrascaria, levanta o prato aí. E aí começava, Jesus repreende a macumba, a inveja. Não precisa isso. Olha o que Neemias faz. Então orei ao Deus do céu, essa oração é relâmpago. E disse ao rei, ele orou em pensamento e logo já disse ao rei, o que ele disse? Rei, é o seguinte, o senhor tem que me enviar. Foi assim? O senhor tem que me enviar, foi isso? Se é do agrado do rei, olha que bonito. E se o teu servo acha mercê ou graça em tua presença, peço-te que me envies. Eu não quero ir por mim mesmo, eu quero que você me envie ajudar a cidade dos sepulcros de meus pais. Aí ele mexe na sensibilidade do rei, ele fala dos pais dele. Olha como ele é inteligente. Neemias, ele tinha tato, ele era o homem certo, do tempo certo, na hora certa, no lugar certo, falava a coisa certa. Olha o que ele faz. Onde está a cidade dos sepulcros de meus pais? Sensibilizou, para que eu a reedifique. Peço-te, se é do agrado do rei. Ele não disse eu quero, ele disse se é. Até nisso tem crente perdendo. Como você fala com os teus liderados e com a tua liderança? Qual é o vocabulário que você usa na empresa que você trabalha? Quantos bons dias você dá? Quantos Deus te abençoe? Quantos muito obrigado? Quantos por favor você usa? São palavras pequenas, mas que influenciam muito. Uma coisa é eu querer fazer o que eu acho que tem que ser feita. Outra coisa é eu ver o lado da outra pessoa e ver o que ela quer receber. Uma coisa é eu tratar os outros. Outra coisa é saber qual é o tratamento que ele gostaria de receber. Uma coisa é eu pegar o irmão aqui. Como que é seu nome, por favor? Dorigério. Irmão Dorigério, você não está vendo que tem ninguém na porta lá, irmão? Vai lá cuidar da porta, irmão. Aí o irmão Dorigério chega lá. Eu pego esse pastor depois. Aí a primeira pessoa que passa lá, ô irmão Dorigério, onde que é a porta? Ô irmão, você é cego, não está vendo a porta lá? Ele já está irado. A igreja vai falir. Outra coisa é eu falar, irmão Dorigério, por favor, parece que não tem ninguém na porta. Sabe como poderia fazer a gentileza de cuidar da porta para a gente lá? Deus vai te abençoar. Pode ser? Pode ser. Pode ser? Estou indo. E ele vai alegre. É diferente.
Tô indo. Já hoje nem quis ir, sentou. Na brincadeira ele já não gostou. Porque é natureza, está impregnado na natureza humana. Qualquer pessoa gosta de ser bem tratado. Uma coisa é eu falar, outra coisa é eu saber o que falar. Você pode falar tudo o que você quiser com os seus liderados, ou com o seu líder. Você pode pedir, desde que você saiba entrar e saiba sair. E aí entra aquela palavra tão simples que falta na vida de muita gente, chamada educação. Todo mundo gosta de ser bem tratado. Quem não gosta de ouvir o pastor Lote falando? Até quando ele vai pedir oferta, ele fala: por gentileza, eu posso pedir uma oferta? Ele pede para pedir, não é assim? É uma delicadeza que me faz inveja, sinceramente. Mas quem gosta de obreiro estúpido, de gente estúpida, de patrão grosso, líder que não consegue influenciar, não tem capacidade de liderar. Liderar não é impor, liderar não é mandar, liderar não é empurrar, liderar é puxar, é ir na frente. Liderar é influenciar pessoas. Uma coisa é eu querer empurrar, outra coisa é eu ir na frente. Vamos, é o que Jesus fazia. Jesus chegou a se assentar e cozinhou para os seus discípulos. Vou preparar um jantar para vocês. Ele fez peixe para os discípulos. Jesus não falou assim: vocês têm que ser humildes. Não, ele não falou nada. Sabe o que ele fez? Ele pegou um dia a toalha. Deixa eu pegar essa toalha aqui. Vamos fazer que isso aqui é a toalha. Põe no ombro. Traz uma bacia para mim. Aí trouxeram uma bacia. Falei: vem cá vocês. Se assentou. Aí lavou o pé de um por um. E começou a enxugar os pés dele. Sabe por quê? Porque lavar os pés era a função mais baixa de um escravo. Ou seja, se numa casa tivesse 3 escravos, o pior deles é que lavava o pé. Aí Jesus desce a mais baixa escala de humildade e diz: vou ensinar uma lição para eles. Obrigado. Vou ensinar uma lição para eles. Lição de liderança e humildade. Tanto é que o Pedro, quando falou: não, os meus pés tu não lava. Não é que ele achava que Jesus era santo demais. Pedro estava com medo de Jesus olhar para ele e dizer: como eu lavei teu pé, você lava dos outros. Pedro queria sair fora, porque Pedro não era humilde até então. Pedro falou: ele vai lavar meu pé e depois vai mandar lavar o pé dos outros. Estou fora. Aí Jesus diz assim: você não quer que eu lave os seus pés, não? Então tu não tem parte comigo no meu reino. Aí ele pulou dentro da bacia. Então me dá banho. Jesus falou: calma, chega de exagero, Pedro. É muita discrepância, né? Uma hora está demais, outra hora está pouco. Tem que ter equilíbrio. A porca não pode ficar muito frouxo, mas também não pode apertar demais, senão espana, né? Como é que você trata as pessoas? Uma coisa é eu chegar aqui: irmãos, precisamos de uma oferta e Deus vai abençoar vocês, vou estar orando pela bênção de vocês. Outra coisa eu vou falar: quem não trouxer uma oferta aqui, Deus vai matar teu filho. Os dois pediram ofertas, só que um pediu de uma forma e outro pediu de outra. Estava contando para os irmãos: o cego estava na praça pedindo esmolas, com uma pranchetinha assim, do lado dele escrita: sou um pobre, um cego. Sou um cego, pobre e coitado. Alguém me ajude com uma esmola. Só caía moedinha. De repente passa um universitário, pega a placa dele, apaga e escreve. Aí parou de cair moeda. Aí o cego falou: mas quem é esse camarada que passou aqui? Ele deve ter escrevido palavrão aqui, porque ninguém está me ajudando mais. Quando ele foi pegar a caixa para ver quantas moedas tinha, só tinha nota de 1, de 10, até de 50. Ele assustou, falou: não é possível, tanto dinheiro assim. O que ele escreveu aqui? Quando o universitário estava voltando à tardezinha, pelo barulho do salto do sapato,
Ele falou: ei, moço, é você que passou aqui hoje de manhã e mudou? Apagou meu quadro e escreveu? Ele falou: fui eu. O que você escreveu aqui? Ele falou: por quê? Piorou? Ele falou: piorou não, melhorou, mas quero saber o que você escreveu aqui. Ele falou: nada, eu só alterei um pouco o sentido das palavras, mas o conteúdo é o mesmo. Você colocou que era cego, não é isso? E pediu ajuda. Eu só coloquei um pouquinho diferente. É primavera e eu não posso ver as flores. Só isso. Aí as pessoas passavam, olhavam, se sensibilizavam. Eu já tive que disciplinar pessoas na igreja. E alguém falava assim: olha, ele vai te bater. Se você falar em punição, ele te bate. E as pessoas me batiam, só que a mão nas costas: pastor, muito obrigado. Obrigado pela oportunidade. Saíam disciplinadas e ainda me agradeciam. Porque uma coisa é você corrigir o teu filho, outra coisa é você espancar. Uma coisa é você mostrar o erro e corrigir o erro, outra coisa é você ser tirano. Olha como Neemias era assim: se é do agrado do rei. Então o rei, quando ele pediu: peço que me envie a cidade dos meus pais. Quando ele pediu, olha o que diz a Bíblia: então o rei, estando a rainha assentado junto dele, vírgula, me disse: quanto tempo durará a sua ausência? Psss. Então o rei, vírgula, estando a rainha assentada junto dele, vírgula, me disse: quanto tempo durará a sua ausência? Por que o escritor não diz assim: então o rei me disse, quanto tempo durará a sua ausência? Por que colocou vírgula e dentro das vírgulas colocou estando a rainha sentada ao lado dele? Porque o escritor fez questão de colocar que a rainha estava do lado dele. Porque com certeza o rei, antes de tomar a decisão, deu uma olhadinha para a rainha e perguntou com os olhos: o que você acha? Ele é digno? Outra coisa que eu aprendo em Neemias: ele não era honesto. Ele não era um líder que agradava só o rei. Ele agradava o rei e agradava a rainha. Tem gente que só agrada o rei, não agrada a rainha, fala mal da rainha. Tem gente que fala mal da esposa do patrão para ele mesmo. Mas essa mulher é uma jararaca. E depois vai pedir aumento. E aí a esposa, a hora que vai deitar na cama, começa a dizer: para aquele lá você não deve dar aumento nenhum, porque eu não gosto dele, é antipático, é isso, é isso. Você agradou o rei, não agradou a rainha, está morto. E quer ver morrer antes? É agradar só a rainha e não agradar o rei. Aí é que morre mesmo. Aí o rei te manda para a forca. Sabe, Neemias tinha tudo isso, gente. Então o rei me disse, estando a rainha sentado junto dele: quanto tempo durará a tua ausência? É aqui que Deus nos pega. Há quem diga que Neemias ficou 4 meses só orando, mas não é só orando. Neemias ficou 4 meses orando e fazendo levantamento, projetando. Sabe por quê? Porque diz o seguinte aqui, ó: então, quanto tempo durará a tua ausência e quando tu voltarás? Então aprove ao rei me enviar, apontando eu um certo prazo. Como que ele sabia quanto tempo ele ia demorar? Porque ele tinha um projeto. Nós estamos na campanha dos projetos. Neemias não ficou dormindo no ponto. Neemias já tinha feito cálculos de madeira. Neemias já tinha feito cálculos de distância. Neemias já tinha feito cálculos de tudo nesses 4 meses. Tem gente que fica: Senhor, eu quero, faz 1 ano, Senhor, que eu quero. E Deus fala assim: mas você quer o quê? Eu quero a minha casa, minha casa, minha casa, minha casa. Aí Deus olha e diz: mas que tamanho é a sua casa? Que casa é? Qual é o projeto? Você ainda nem colocou no papel, você nem sabe o que você quer, enquanto você não coloca aqui dentro do teu coração. Quanto vai custar a tua casa, irmã? Ah, não sei, Deus, mas eu quero. Às vezes eu pergunto: quem quer uma casa? Todo mundo levanta a mão. Qual é a casa que você quer? Que tipo? Aonde? Ah, pastor, qualquer lugar tá bom. Não é assim. Já imaginou se Neemias falasse pro rei: ah, rei, eu não sei não, mas quando eu terminar eu volto. Quanto tempo você vai ficar lá? Não sei. Como que eu vou saber? Tem gente que é assim. Às vezes eu quando estava pastoreando ali no Rio, aqui em Curitiba, chegava um irmão: pastor, dá para você me dar uma carta de recomendação? Eu vou pregar na igreja tal. Ah, quanto tempo você vai ficar lá, irmão? Ó, pastor, não sei, eu sou que nem o vento, movido pelo Espírito. Do jeito que o vento sopra. Se o vento me soprar para o rio, eu vou para o rio. Se o vento me soprar para...
Se nesse sentido você é que nem o vento, eu sou a montanha. Parou o vento. Não tem como. Como que você vai ceder algo para uma pessoa que é indisciplinada, que não sabe nem o que vai fazer, que não tem projeto de vida, que não tem perspectiva de vida? Como que você vai assinar por alguém que você não confia? Por alguém que não tem os pés na rocha, constrói em areia, onde o vento vem e leva e a casa desaba. Se você quer ter sucesso lá na sua empresa, quer apresentar um projeto novo para o patrão, já leve esmiuçado esse projeto. Sabe, quando você não detalha as coisas, você perde muitas bênçãos. É por isso que na campanha dos projetos eu insisto, faça um projeto detalhado. Crie dentro do seu coração, de forma minuciosa, detalhada, tudo que você precisa. Quando você faz isso, você dá uma identificação muito forte para Deus, que você sabe o que você está querendo. Neemias, ele dá o projeto. E ele diz assim: então aprove ao rei enviar-me, apontando eu certo prazo. Vai demorar tanto tempo. O rei falou: tudo bem, está autorizado. Quando abriu a porta, ele aproveitou. Diga comigo: quando a porta abrir, aproveite. Então eu disse ao rei: se parece bem ao rei, dê-me cartas para os governadores da além do Eufrates, para que me permitam passar e entrar em Judá. Como que ele sabia que ia precisar de carta? Ele já tinha um pro. Então ele aproveitou. Quando autorizou, ele viu que o coração do rei abriu. Ele viu que o pai estava alegre, porque essa era uma das técnicas que eu usava para pedir chocolate para o meu pai. Quando ele estava alegre, eu falava: pai, dá dinheiro para comprar um chocolate. Tá, meu filho. Ah, pai, dá também para me comprar um prestígio. Está alegre. Agora não vai pedir para o pai. O pai falou: não dou. Aí você vai querer insistir, pedir mais ainda. Ele pedia. Olha como Neemias: se parece bem ao rei, dá uma carta. Eu quero estar legalizadinho. Outro dia eu estava pregando parte desta mensagem. Eu falei: tem crente que ele pede, mas pede mal. Senhor, eu quero um carro. E aí, sabe o que acontece? Ele pede pela metade. Só que aí você pergunta: já tirou a carteira de motorista? Ele falou: ainda não. Neemias conseguiu autorização para ir, mas se ele não tem carta, ele poderia ser barrado no meio do caminho, gente. Tem gente pedindo o carro e nem a carteira tirou. E aí depois o guarda pega, multa. E eu estava pregando essa mensagem. Aí o irmão falou: pastor, mas foi direto na minha cabeça. Eu peguei um dinheiro, comprei um carro, não tirei carteira, falei: não me pega, não me pega. Comecei a andar aí, fui multado, o guarda me pegou, parou meu carro do pátio, não consegui tirar daqueles dias. Só sei que o carro valia 3 mil, quando fui tirar tinha 4 de dívida, perdi o carro. Comece todo o teu projeto, comece com estrutura sólida. Nunca comece a construir na areia. Não tem como começar uma casa do telhado. Senhor, eu quero um carro. Aí Deus diz: tira a carteira. Não tem como começar uma casa do telhado. O processo é crescente. Começa pela carteira, depois pede o carro. Entendeu? É a ordem. Não quero inverter a ordem. É colocar a carroça na frente dos burros. Não funciona. Aí, olha o que ele diz assim, ó: me dá uma carta para os governadores da lei do rio. Aí ele percebeu que o rei deu umas... Acho que ele percebeu que o rei sorriu, né? Aí ele falou assim: como também uma carta para Asaf, guarda das matas do rei. Ei, porque o Ibama está pegando aí, ô Lula, o Ibama está pegando, não vai me liberar madeira. Dá uma carta aí para o chefe do Ibama também. Ele estava a par dos problemas. Sempre que você for construir um grande projeto, você tem que estar a par dos problemas. Você tem que conhecer o funcionamento das coisas. Como que eu vou pegar a motosserra e entrar no meio do mato? Deus me deu. Daqui a pouco cai uma árvore, cai outra, o Ibama vem e me prende. Até para se cortar uma árvore dentro do seu quintal, dependendo da árvore, você tem que ter autorização da prefeitura.
E aí, Salomão não enricou porque Deus falou, vou te abençoar. Salomão enriqueceu, primeiro, porque Deus o abençoou. Segundo, porque ele conhecia o funcionamento das coisas deste mundo. Escreveu mais de 3.000 provérbios, dissertou sobre árvores, animais, como nunca. Conhecia o funcionamento das coisas lá fora também. Dá uma cartinha para o chefe do IBAMA, guarda das matas do rei, para que me dê madeira para as vigas. Ele já tinha feito o projeto das portas da cidade do grande templo, para os muros da cidade e para a casa em que deveria alojar. Aí ele aproveitou, ele escancarou, a porta está aberta, vou pedir tudo. Você vai pedir aumento para o patrão. Ô patrão, é o seguinte, tá difícil, eu gosto de trabalhar, com jeitinho, né? Gosto de trabalhar aqui faz tempo, mas sabe, a situação está um pouco assim, complicada financeiramente lá em casa. Eu acho que eu vou ter que arrumar um outro serviço. Se o senhor não me der um aumento, talvez eu tenha que arrumar um outro serviço. Aí o patrão diz, não, tudo bem, eu gosto de você. Quanto você quer? Está ganhando 400, quanto você quer de aumento? Ah, uns 500, pede logo uns 5.000. Já pede bastante. Aí pede 500, continua a crise do mesmo jeito. Do jeito que está a inflação hoje no Brasil. Quando a porta abrir, aproveita o milagre. Pede tudo que você tem direito. Mas pede mesmo. Ah, pastor, mas eu não gosto de abusar de Deus. Quando você pede grande para Deus, você não está abusando. Quando você pede grande, você está dizendo, só estou pedindo grande porque o Senhor é grande. Agora, quando você pede um projetinho muito pequeno, você está dizendo para Deus assim, ó, Senhor, me dá isso aqui, porque eu acho que o outro o Senhor não consegue me dar. É como se você estivesse subestimando a Deus. Deus fica até triste. Deus olha de cima e diz, eu acho que ele não me conhece ainda, porque pedi tão pouco. Eu queria dar muito mais, mas há uma lei que diz que tem que pedir para receber, mas ele não me pede mais. Então peça coisa grande, o teu Deus pode realizar. Para concluir a parte de hoje. E o rei me deu, porque eu tinha papo, porque eu era bom. É isso? Neemias recebe tudo, e depois ele diz, e o rei me deu, porque a boa mão do Senhor estava sobre mim. Ele tributa a Deus. Ele diz, Deus está neste negócio. É Deus que está neste negócio. Eu quero que vocês fiquem em pé.